Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, o meu nome é Osvaldo Silva. Moro aqui em Manaus, mas sou natural de Rondônia. Sou caminhoneiro já faz 21 anos. Eu gosto muito de pilotar essas máquinas incríveis que a engenharia mecânica inventou. Dirigir o meu cavalo mecânico é o meu passatempo, visto que uma boa parte dos meus dias eu trabalho pilotando um, pois os serviços que aparecem para mim são muitos, e quanto mais serviços para eu fazer, mais bufunfa eu vou ter no final do meu mês. O caminhão que eu dirijo é um Volkswagen Meteor 29520 do ano de 2022, pois eu troquei pelo meu antigo, que era um Mercedes-Benz bicudo. Essas máquinas são extremamente pesadas e por isso todo cuidado é pouco. Então, visto que dirigir esses caminhões exige muita responsabilidade, eu me profissionalizei na área para poder ter a total certeza que o caminhão não iria ter nenhum acidente enquanto estivesse em minhas mãos. Certa vez, eu recebi um serviço aqui da empresa onde eu trabalho. É uma empresa de materiais de construção e entrega de ferramentas como aço, cimento, etc. O serviço era entregar um contêiner com vários materiais de construção, saindo de Manaus e indo para um sítio JM, um local bem afastado de Manaus, por sinal. Eu acabei aceitando o serviço, então saí para fazer essa entrega. Fui por uma estrada gigantesca que vai de Manaus até esse tal sítio. Eu andei bastante por essa estrada, até ficar de noite, e tudo se escureceu na estrada. Eu continuei dirigindo por bastante tempo. Esse sítio ficava muito longe mesmo. Parecia que a estrada não tinha fim. E tudo que me acompanhava naquela estrada era mato e mais mato. Chegou a um ponto nessa estrada em que ela ficou totalmente esburacada. E por isso eu fui obrigado a diminuir a velocidade, pois nós brasileiros sabemos a decadência de algumas estradas brasileiras, como por exemplo a BR-319 e várias outras que cortam o país e que para dirigir nelas precisa de muita paciência. Eu estava nessa parte toda esburacada da estrada. Qualquer deslize meu, o caminhão iria atolar e no meio daquela noite ninguém viria me socorrer. Sabendo disso, eu resolvi deixar o caminhão em uma velocidade baixa, enquanto tentava não atolar nos buracos que nem uma picape conseguiria passar. Mas ainda bem que eu consegui. Depois de mais ou menos 8 minutos dirigindo devagar, então retomei a velocidade normal do caminhão. E logo na minha frente, a uns 200 metros, eu vi um estabelecimento de beira de estrada. Era uma lanchonete de estrada. Parei então bem na frente dela, desci do caminhão e fui comprar uma pinga. Sim, meus amigos, tanta coisa para eu comprar, eu acabei comprando uma pinga. E sei lá o porquê. Mas acho que foi por causa do estresse que eu tive com aqueles buracos. Mas eu tomei elas antes de embarcar de volta no caminhão. Mas bebi pouco, justamente para não acabar ficando bêbado ou algo parecido. É claro, eu não comprei só a pinga. Eu comprei algumas torradas e um refrigerante para eu comer ali em uma das mesas da lanchonete. Enquanto eu estava de boas sentado na mesa, vi então que tinha chegado um caminhão verdureiro
vindo pelo mesmo caminho que eu vim. Ele estacionou ali na estrada e o motorista dele veio até a lanchonete e perguntou se alguém tinha um celular para ligar para a polícia. Porém, do jeito que ele perguntou, deu a entender que havia acontecido algo grave com ele ou com alguém ali. Foi assim que ele disse: "Moça, você tem um celular? Preciso ligar para a polícia urgente", disse o motorista. "Senhor, se acalme. O que aconteceu com o senhor? Tá tudo bem?", perguntando a garçonete a ele. "Moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar?", disse o motorista novamente com um ar de desespero. Naquela altura, todas as 7 pessoas que estavam ali na lanchonete ficaram incomodadas com aquilo. Mas teve uma boa pessoa que disse que tinha um celular e que poderia emprestá-lo ao homem para fazer a tal ligação. "Moço, muito obrigado. Eu preciso ligar para a polícia agora", disse o motorista muito assustado. Eu, sentado ali na cadeira, fiquei olhando a cena enquanto eu comia. Aquele homem falava: "Polícia, eu estou aqui na Estrada do Ouro, indo para o sítio JM. Vem para cá agora. Eu vi um bicho ali no meio do mato. Eu não estou mentindo. Vem para cá agora." Eu confesso que na hora que ele falou isso, me veio um arrepio, pois eu também estava indo para o mesmo local. Eu estava indo para o tal sítio JM. Porém, o homem logo desligou o celular indignado, devolveu para a pessoa que o emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Fui até a ele e perguntei o que havia acontecido com ele na estrada. O mesmo olhou para o caminhão dele e disse: "Olha, o que eu contei para a polícia foi verdade, porém eles acham que é trote ou brincadeira. Mas eu juro, eu vi um bicho andando em meio ao mato na estrada. Eu vi aquela coisa horrível, andar bem ao lado do caminhão. Cara, se eu fosse tu, eu esperaria amanhecer para continuar a tua viagem. Não é seguro ir agora", respondeu um homem em pânico. "Que nada, meu camarada. Eu trabalho como caminhoneiro já faz tempo. E nada aconteceu comigo durante todo esse tempo. Não é agora que vai acontecer, né?", eu disse ao motorista. "Cara, aquilo tá lá fora. E se resolver aparecer para tu?", disse o motorista já bem nervoso. "Aparece nada. Se aparecer, eu o atropelo com o meu caminhão. E já era pro bicho", falei pro motorista enquanto eu me arrumava para voltar para a estrada. "Mano, não vai. Por favor, você vai se ferrar", exclamou ele bem alto na lanchonete, enquanto eu ia voltando para o meu caminhão. Então eu dei a partida voltando para a estrada e seguindo a minha viagem. Eu tinha horário para entregar aquele contêiner e por isso decidi não dar muita bola para o que aquele outro caminhoneiro tinha dito. Porém, passou umas 2 horas desde que eu retornei para a viagem e já era por volta de 1 da madrugada. Eu já estava bastante longe daquela lanchonete. Foi então que eu ouvi um som horripilante vindo de dentro da mata que ficava dos 2 lados da estrada. Aquele som era medonho. Parecia que alguém estava gritando de dor. Então eu decidi parar o meu caminhão para ajudar quem quer que estivesse precisando de ajuda. Porém, eu nem precisei descer da cabine do caminhão para ver o que estava fazendo aquele som tenebroso. Lá estava vindo em minha direção um ser bizarro que eu nem sei descrever aquela desgraça que estava correndo em minha direção. Aquela coisa parecia uma pessoa, porém estava correndo de 4 e bem rápido. Eu não conseguia ver direito a sua face de tão rápido que aquilo estava vindo, em meio da mata. Pois quando aquela coisa se aproximou, eu pude ver. Era uma pessoa andando de 4. Ela não tinha cabelo e muito menos olhos. A sua boca era preta e não parecia ter os seus dentes. Era como se eu estivesse vendo a própria personificação do diabo vindo de encontro a mim naquele local. Mas que depressa arranquei com o caminhão e fui o mais rápido que eu pude. Aquilo não era mais rápido que o meu caminhão e possivelmente
Não tinha nem força para fazer algum dano na lataria do contêiner ou da cabine, mas mesmo assim continuei desesperadamente tentando escapar daquilo. Mas para piorar minha situação, a estrada voltou a ficar esburacada. Eu, porém, não diminuí a velocidade do caminhão, estando a mais de 50 km por hora. Eu senti o caminhão tremer de tanto buraco naquela jossa. Aquela aberração que estava me seguindo acabou sendo esmagada por uma das rodas do contêiner e que acabou rolando pela estrada. Eu nem parei o caminhão para saber se aquilo ainda estava vivo ou não. Eu saí dali o mais rápido possível. Antes de eu finalmente sair dali do local, eu ouvi aquele grito horrível se distanciando de mim. Olhei para o relógio desesperadamente. Eram 2 horas da manhã. Faltavam ainda 3 horas para amanhecer. Até lá, eu ia passar um desespero enorme, pois o caminhão ficou tão acabado por causa daqueles buracos que eu fui obrigado a parar o caminhão para dar um descanso a ele e checar as rodas do mesmo. Saí com uma lanterna e um facão da cabine do caminhão. Andei devagar até o contêiner e fui ver as rodas. As calotas do caminhão estavam um pouco avariadas e um pouco amassada. Dei um suspiro de alívio, pois não havia acontecido nada de grave com meu caminhão. Voltei à cabine e lá fiquei por alguns minutos que pareciam horas. Sem que eu percebesse, eu acabei pegando no sono ali mesmo e fiquei até as 4 horas da manhã, quando de repente eu fui acordado por um som de algo caminhando fora da cabine. Quando eu olhei pela janela do caminhão, aquela coisa estava andando, cambaleando-se em uma das pernas. Foi uma cena deplorável e horrível de se ver. No desespero de sair dali, eu liguei o caminhão e arranquei com tudo, sem perceber que aquilo estava bem na frente do caminhão. Eu só ouvi o som de algo sendo quebrado debaixo do caminhão. Era como se eu estivesse esmagando aquilo com as rodas. Olhei pelo retrovisor para ver se eu via aquela coisa ficando para trás. E a única coisa que eu pensava era fugir e sair daquela maldita estrada que não acabava. Para minha sorte, o sol começou a aparecer e iluminar a estrada. E com pouco tempo, tudo havia ficado claro. Então eu cheguei no sítio JM. Eu estava traumatizado com o ocorrido. Eu estava completamente pálido. Saí da cabine e me sentei em um tronco perto da estrada. Com pouco tempo veio 2 homens para ver a mercadoria e assim fazer o descarregamento do caminhão. Um deles me perguntou o que havia acontecido para eu estar tão pálido. Então eu acabei contando tudo o que havia acontecido. Os 2 homens se olharam e logo foram ver as rodas do caminhão para saber se tinha algo nele. E para nossa surpresa, tudo que tinha no chassi do caminhão era sangue e mais sangue, misturado com algum líquido preto. Mas para minha desgraça, todo o ocorrido não acabaria ali, pois eu teria que retornar pelo mesmo caminho rumo a Manaus. Pois bem, depois desse dia eu larguei a profissão de caminhoneiro. Não dava mais para eu continuar depois dessa. Mesmo eu sendo especializado na área, eu não tinha mais a coragem de continuar dirigindo por essas estradas brasileiras, onde tudo que acompanha o caminhoneiro é o anjo de Deus, o medo e o diabo. Algumas pessoas entram em nossas vidas sem serem convidadas e sem cerimônia. Fazem dela sua morada. E como fazê-los reconhecer que todos os lugares do mundo, desde a criação da vida, já possuem ou já possuíram um dono, que não está disposto a dividir a sua casa com ninguém? O meu nome é Wilson, eu tenho 42 anos e a história que eu vou relatar começou a acontecer no ano de 1997, quando estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar na fazenda da minha família, no município de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. Chegamos bem cedo enquanto a minha mãe preparava almoço com a ajuda das minhas tias, e os homens
Acendiam a churrasqueira e preparavam as carnes. Já as crianças e os jovens passaram um dia explorando a região, tomando banho de rio, jogando bola, caçando, enfim, foi um dia cheio para todo mundo. Era o primeiro fim de semana que passávamos ali. O meu avô havia comprado aquela chácara há cerca de 2 meses e levou quase 3 até que a reforma terminasse. E para celebrar essa conquista tão importante, o aniversário do meu pai foi celebrado lá e mobilizou toda a família até quem morava em outros estados, e 2 primos que moravam na Argentina vieram para a festa. A chácara ficou bem cheia. Já de noite, eu e os meus primos começaram a contar histórias de fantasmas na beira da fogueira. Claro que ninguém ali tinha talento para isso ou conhecia alguma história realmente assustadora. Então virou tudo mesmo uma grande piada. As tentativas de assustar só causavam gargalhadas em todos que estavam ali. No fim das contas, foi uma noite bem gostosa. A família inteira ali reunida dando risada e se divertindo. Era algo que não acontecia há muito tempo, desde que cada membro foi se mudando de cidade e alguns indo até morar fora. Essas grandes reuniões se tornaram bem raras. Então, quando fomos dormir, um dos meus primos achou legal fazermos a brincadeira do copo. Preparamos tudo em meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Eu confesso que estava levando tudo na brincadeira e nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até naquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Isso foi realmente estranho, porque estávamos com as portas e janelas fechadas. Então a minha prima mais nova começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia fazê-la se acalmar. De repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos que estavam no quarto e sem motivo. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo dali na mesma hora. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que havia acontecido e eles entraram no quarto, já que a minha prima não havia saído de lá. Então, ao chegarem lá, eles encontraram a minha prima desmaiada e quando conseguiram fazer com que ela acordasse, ela ficou perguntando o que havia acontecido, pois ela não lembrava de nada. Ela disse que tudo que ela lembrava era de uma forte ventania e que havia visto uma sombra que estava na parede e depois começou a crescer cada vez mais. Ela ficou reclamando de uma dor que ela sentia em todo o seu corpo. Então, os meus tios a levaram para o hospital municipal e o médico que atendeu disse que ela estava apenas com cãibras. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Depois que meu avô morreu, o lugar ficou de herança para o meu pai e um tio que foi morar nos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, eles resolveram vender e dividir o dinheiro entre eles e ajudar alguns parentes que estavam em dificuldades. Depois de descobrir a fama que aquela chácara tinha, a venda se tornou uma missão impossível e ela permaneceu fechada por anos sem que ninguém tivesse coragem de voltar lá. Em outra ocasião, no ano de 2000, fomos para a chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos, chamados Fabiano e Andréia. Nós chegamos em uma sexta-feira por volta de 11h40 da noite, muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Eu me lembro apenas que eu tomei uma ducha, eu e minha namorada, e fomos nos deitar. Foi quando eu comecei a ouvir um choro de uma mulher vindo do quarto onde eles estavam. Eu dei alguns murros na parede e gritei uma piadinha bem feliz, que é claro, eu não vou repetir aqui. E o que eu ouvi foi uma resposta bem séria e cheia de pavor. Cara, tinha uma mulher aqui dentro do quarto chorando.
Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade, deixando a minha namorada sozinha no nosso quarto. No momento em que eu entrei pela porta do quarto deles, eu não tive nem tempo de ver nada, pois foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a via enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, que imediatamente me lembrei do que havia acontecido com a minha prima na última vez em que eu estive ali. Eu não contei nada para eles para não deixá-los ainda mais assustados e correr o risco deles quererem fugir dali no meio da madrugada. Mas o restante da noite correu tudo bem, e na segunda noite eu conversei com Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, já que eu queria privacidade com a minha namorada. E ele aceitou, já que também queria ficar sozinho com a namorada dele. Ficamos acordados até mais ou menos 1 da manhã, conversando e brincando, até que ele teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do copo para tentar entrar em contato com a mulher que estava chorando. Eu quis parecer forte e corajoso, então não me opus. Já as meninas, a princípio, ficaram receosas, mas depois acabaram aceitando. Montamos tudo e logo na primeira pergunta, e ainda antes do copo se mexer, passamos a ouvir o mesmo choro da noite anterior, só que dessa vez mais alto e mais claro, além de bem mais sofrido. Era tipo um choro de dor e agonia, que fez com que largássemos o copo na hora, que acabou se espatifando no chão. A luz do quarto se apagou e quando acendeu novamente, logo na porta do quarto, nós podemos ver uma mulher toda rasgada e com a sua face toda desfigurada. Ela caminhou e sentou na beirada da cama. Ela estava com uma aparência cadavérica, praticamente não tinha rosto, era como um esqueleto bem seco e encardido nos encarando. Aí não teve quem segurasse a gente ali. Naquela casa, não quisemos nem saber da hora e dos perigos da estrada e tratamos de pegar as nossas coisas desesperados para ir embora dali. Amigos, por incrível que pareça, depois desses 2 acontecimentos macabros, eu ainda consegui retornar lá mais uma vez. Depois de muito tempo, apareceu um comprador interessado na chácara. Quase 6 anos já haviam se passado desde que meu pai decidiu vendê-la. Fomos então para lá em um grupo grande de 8 pessoas. Eu e a minha namorada novamente, meu irmão junto com a namorada, o meu pai e a minha mãe e um casal de amigos nossos, que sempre ouviam as histórias sobre o lugar e sempre quiseram ir até lá, mas nunca tiveram a oportunidade. Todos sabiam das coisas que aconteceram naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma grande limpeza no lugar e consertar algumas pequenas coisas, já que o meu pai queria desesperadamente se livrar daquele lugar. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente e ficamos muito ocupados com os nossos afazeres, que nem tivemos tempo de notar se havia algo diferente acontecendo. Mas com o cair da noite, aí sim, tudo ficou estranho novamente. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 7h30 da noite, quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto uma mulher chorona a encarando quando ela assava um bolo no fogão a lenha do lado de fora da casa. A minha namorada estava na piscina com a namorada do meu irmão, e as duas não viram ou ouviram nada, nem nós que estávamos bem próximos. Depois de conseguirmos acalmar a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir os seus gritos e ver ele correndo pelo corredor, enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Tudo isso ocorreu apenas no mesmo dia que chegamos.
e estávamos planejando ficar por lá cerca de 3 dias, ou seja, ainda tínhamos mais 2 dias assombrados pela frente. Fomos dormir aproximadamente 1h30 da manhã. Os homens estavam dormindo na sala enquanto as meninas dormiam no quarto. Já o meu pai e minha mãe estavam no quarto ao lado e de repente eu comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando o meu pescoço. Eu acho que devido ao sono no primeiro momento, eu nem dei muita importância, já que é normal naquela região virada de tempo repentino. Mas quando eu senti alguém puxando o meu lençol, eu virei rapidamente e pude ver a mulher chorona, sentada na beira do meu colchão. Eu me encolhi o máximo que eu pude e prendi a minha respiração. Ela levantou-se, então eu pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Ela então foi deslizando até onde eu estava encolhido e abaixou-se lentamente para me encarar de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado totalmente. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente, bem diante dos meus olhos. E o que era uma feição ameaçadora, parecia agora ser um ser dócil e amável. Eu achei aquilo muito estranho. O meu irmão se assustou quando ele a viu bem próximo de mim. Ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora atravessando a parede. Nem eu e nem mais ninguém conseguiu dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Então eu aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais, que rapidamente eu peguei no sono. Pouco tempo depois, eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Ao abrir os meus olhos, e para meu alívio, era minha namorada. Eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Eu abri os olhos e, para o meu alívio, era minha namorada que havia se deitado na mesma cama ao meu lado. Então eu me virei novamente e voltei a dormir. Aí eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez de uma forma bem diferente. Eu senti uma coisa estranha. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Era um carinho que percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Eu virei para dar um beijo na minha namorada, que eu achei que fosse quem estava fazendo carinho em mim. Quando, para o meu espanto, quem estava ali ao meu lado era a mulher chorona. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar, mas o seu semblante era horrível e eu não me importava de ser incomodado por um fantasma. O que me incomodava era a feiura dela. Foi quando a minha mãe entrou no quarto e deu um grito assustando todos nós. A entidade novamente atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma ter cismado comigo e nem faço questão de saber o porquê. Pela graça de Deus e do nosso esforço, o meu pai conseguiu vender aquela chácara assombrada, comprando com a parte do dinheiro que cabia a ele um apartamento em Boracéia, e até hoje, no momento, não apareceu nenhum fantasma por lá na praia. Ainda bem, tomara que continue assim para sempre. Boa noite, o meu nome é Rogério, sou do interior de Goiás. Eu irei contar algo bizarro que aconteceu comigo e um amigo no início da minha faculdade. Tudo começou aos meus 18 anos de idade. Mudei-me para a cidade para cursar a faculdade de Direito. Eu morava no alojamento do campus, pois eu não tinha dinheiro. Então, foi feito um acordo. Eu trabalhava na parte da manhã, na faculdade, e eles me cediam um quarto para morar dentro da universidade. Na época, para mim foi ótimo.
Foi lá que eu acabei conhecendo o meu colega de quarto. O seu nome era Caleb. Caleb e eu nos tornamos grandes amigos depois de descobrirmos que compartilhávamos os mesmos interesses e hobbies, especialmente fumar. Não tínhamos permissão para fumar o alface do diabo no campus. Por isso, muitas das vezes dávamos passeios noturnos em seu velho Nissan. Sempre percorríamos antigas estradas secundárias a vários quilômetros do campus. Havia uma área nestas estradas secundárias onde havia apenas uma luz de rua na estrada que tinha um brilho laranja bastante assustador. Era como se fosse a única que tinha sido instalada e logo esquecida, porém criava um lugar fantástico para simplesmente relaxar e fumar. Caleb e eu ficávamos ali sentados durante horas, indo e vindo com histórias de infância ou de trabalho, o último dos quais não tinha muitos, porque tinha sido apenas um emprego, aquele em que eu trabalhava atualmente. Cara, qual foi a ordem mais louca que você já recebeu do diretor da faculdade? Caleb me perguntou. Em seguida, ele começou a preparar o cigarro de maconha. Eu respondi, mano, eu só estou lá há cerca de 3 meses e até o momento eu não tive nada em que eu pudesse reclamar. Com um sorriso de canto de boca, o Caleb me indagou mais uma vez. Qual é? Vamos lá, você deve ter tido pelo menos uma ordem irritante. Pelo menos uma. Ele ficou insistindo, quando finalmente uma lembrança veio em minha mente. Eu acabei confessando para ele, cara, houve uma vez que o diretor me pediu para limpar um vômito de um aluno que tinha enchido a cara na noite anterior. E o mesmo acabou passando mal na aula no dia seguinte. Confesso que eu fiquei muito chateado, porém acabei limpando aquela desgraça toda, pois eu preciso permanecer morando no campus da faculdade. Caleb deu uma gargalhada e me falou que se fosse com ele, o mesmo teria mandado o diretor se ferrar, pois ele não iria limpar nada. De repente, algo aconteceu que nos assustou muito, ao ponto do Caleb quase deixar o seu cigarro de maconha cair no chão, pois algo estava se esfregando contra o carro, algo grande o suficiente para fazer o carro balançar para frente e para trás. Lembro-me de agarrar com a minha mão livre o assento. Então eu olhei para o Caleb. O mesmo estava com seus olhos completamente arregalados, pois o susto era grande. Então não dissemos nada por um momento. Esperamos para ver o que poderia acontecer. Ao olhar pelo retrovisor do carro, eu vi um ser grande e cabeludo, de forma negra. Estava esfregando seu corpo grosseiramente contra o para-lamas traseiro do nosso carro. A criatura era definitivamente enorme e forte, o suficiente para empurrar o carro de um lado para o outro. Isso me fez lembrar os vídeos que eu assistia online sobre ursos que esfregavam suas costas contra as coisas por causa da coceira em seu corpo. Caleb me disse, meu Deus, tem um animal gigante aqui, Rogério. Ele estava coçando seu quadril no carro. Eu me inclinei para mais perto, da vista lateral. Sem abaixar o vidro da janela, eu vi que aquilo era uma aberração. Já o Caleb levantou-se lentamente do seu assento para obter um ângulo ainda melhor. Ao observar o meu amigo Caleb completamente assustado, eu o perguntei se não era melhor metermos o pé para fugir daquela coisa. O Caleb ignorou a minha pergunta. Eu me lembro que, por mais medo que eu estava, a minha curiosidade em saber qual criatura estava se esfregando no carro ainda era maior. Então nós dois observamos e esperamos a criatura de cabelo preto acabar de se coçar. Caleb, assustado, me perguntou, você sabe que os animais às vezes fazem coisas normais por um tempo extra, você não sabe? Eu respondi que sim. Você sempre vê um gato espirrar, um cão coçar-se com seus dentes. Já o suposto animal
misterioso estava praticamente há 12 minutos se coçando no carro, enquanto nós dois estávamos com muito medo de nos mover, imaginando que correríamos um risco desnecessário em alertar aquele animal estranho, assim podendo causar algo ruim em nossas vidas, pois em nossas mentes estávamos pensando seriamente que a criatura misteriosa nos atacaria e tentaria entrar no carro, caso fizéssemos algum barulho. De qualquer forma, depois desses longos 12 minutos, algo ainda mais confuso e espantoso aconteceu. É que a criatura se ergueu em 2 pernas. Sim, todos sabem que existem animais que se levantam em 2 pernas. Porém, a diferença aqui foi a forma da tal coisa, que depois que se levantou, a mesma era esbelta. O seu corpo, o seu tronco, tinham apenas cerca de 1/3 do comprimento de suas pernas, e as suas pernas eram musculosas, mesmo através daquela sua pelagem. As pernas eram compridas. Olhei para a cabeça, que estava a cerca de 2 metros de altura, bem acima da altura do carro, mas ainda assim o suficiente para que eu pudesse ver, através da janela. O que eu vi eram as orelhas pontiagudas e escuras. Os seus olhos, de fato, eu só conseguia ver os olhos porque eles refletiam a luz laranja da luz da rua em seu rosto. Aquela coisa começou a roer o cotovelo. Uma coisa que me fez lembrar completamente do meu velho cão coçando a sua perna com os dentes. O que é que essa coisa está fazendo? Eu pensei. Aquilo havia definitivamente um focinho. As suas orelhas eram pontiagudas. Eu não olhava para o Caleb, mas eu podia dizer do seu silêncio é que ele também tinha visto aquela coisa de pé. Enquanto assistíamos a criatura roer o seu cotovelo, a mesma se encostou na lateral do carro e se apoiou com uma de suas mãos no teto do carro, aparentemente usando-o para se equilibrar. Aquilo começou a arranhar o teto do carro, causando o mais irritante som metálico. Era de chocalhar os ouvidos. Mas Caleb cometeu um erro terrível. Ele murmurou uma palavra de maldição e irritação. Quando ele percebeu no que tinha dito, os seus olhos foram bem abertos. Assisti horrorizado enquanto seu rosto se voltava não para mim, mas para a janela do passageiro no qual eu estava sentado, ou seja, a janela do meu lado. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o som do arranhão no teto e do roer de braço pararam. Pelo olhar aterrorizado do Caleb, eu tive a certeza que aquela criatura estava nos observando pela minha janela. Olhamos um para o outro por algum tempo, até que aquilo farejou o capô e pareceu satisfeito e começou a se afastar, com longas caminhadas pelo caminho. A estrada tinha cerca de 2,5 metros de largura. Eu juro que eu me lembro desta coisa cruzando a estrada em apenas 2 passos. Ela afastava as longas garras nas extremidades de seus dedos. Era incrível como essa coisa parecia desumana, pois quando se movia parecia humana. E se essa coisa passasse por você na floresta à distância, você provavelmente pensaria que era um caçador ou algum caminhante aleatório. Porém, se você se aproximar, logo perceberá que aquilo não é humano, e sim algo bizarro e assustador. Assim que aquela coisa rompeu a linha das árvores, Caleb lançou-se ao volante, ligou o carro e meteu o pé, acelerando o máximo que podia, e se arrancou de lá, voando baixo, com seu Nissan, se afastando do local. Não era lua cheia, eu mesmo me lembro de verificar. Era uma lua crescente naquela noite. Caleb e eu voltamos para o campus da faculdade. Fomos para o nosso dormitório e nos trancamos em nosso quarto. E ficamos acordados a noite toda, debatendo e discutindo o que era aquela coisa, ou se era mesmo real. Aquilo era diferente de qualquer coisa em que já tínhamos visto. Após este incidente, as minhas noites de sono foram compostas por pesadelos durante semanas, mas o Caleb me convenceu a querer explorar ainda mais estas estradas secundárias
e de alguma forma deixei que ele me convencesse a fazer isso. Alguns meses após o primeiro incidente, eu finalmente ganhei coragem para voltar. Naquela época, pode não ter sido coragem, mas a pressão era constante. O Caleb sempre me perguntava: cara, você pode voltar comigo, por favor? Cara, temos que ver aquela coisa de novo. E apesar de ter que explicar que eu tive pesadelos durante as noites, e explicando-lhe que tenho tido pesadelos desde então, ele continuava a insistir todos os dias para que eu fosse comigo. Até que eu acabei cedendo, pois o Caleb era meu único amigo, e parte de mim estava preocupado que ele fosse sozinho, e não havia como dizer o que uma criatura como essa forma e tamanho faria a um homem se o encontrasse. Então começamos a voltar a fumar, naquele mesmo lugar, sob a mesma única luz que havia na tal rua sinistra do último encontro. Passou uma semana, um mês, um ano, e não houve mais encontros estranhos durante este período. Naquele momento, o Caleb havia perdido a esperança de ver a tal criatura novamente, acreditando então que poderia ter sido alguma alucinação, pois para mim, eu acreditava no que realmente havia acontecido. Aquele ocorrido não foi alucinações compartilhadas. O próximo encontro não iria acontecer tão cedo, até que cerca de 2 anos e meio depois, estávamos dirigindo pelas estradas secundárias, novamente no carro do Caleb. Estávamos na tal rua, com um único semáforo, e desta vez, a noite era uma noite de lua cheia. Então a luz da lua era a única fonte confiável de luz para ver para onde nós estávamos indo, pois os faróis do carro do Caleb estavam com problemas e às vezes os mesmos se apagavam do nada. Enquanto percorríamos a estrada de terra batida e fazendo as curvas com cuidado extremo, de repente uma das luzes do farol queimou de vez. Por causa disso, o Caleb quase que não viu aquela criatura sinistra atravessando no meio da estrada, bem na nossa frente. Lembro-me do susto que tomamos. O Caleb freou bruscamente e felizmente eu estava com um cinto de segurança, ou poderia ter voado através dos para-brisas. Quase que atropelamos aquela coisa. Só conseguia ver uma perna, mas à medida que me concentrava mais, podia ver todo o seu contorno. O seu perfil era familiar e horrível. Não sei se era a mesma criatura ou outra da mesma espécie, mas foi certamente o mesmo tipo de coisa que vimos há anos atrás. E agora nos deparamos mais uma vez com aquela coisa bizarra. Aquela coisa horrenda estava nos observando com um olhar sanguinário e desta vez parecia chateado, sabendo que quase o atropelamos. E por causa disso, fez algo novo, algo pior. Os seus lábios começaram a se encaracolar, revelando dentes afiados, que me lembrou caninos. Havia algo assustador em sua aparência, com apenas a metade do seu rosto sendo iluminada por um dos faróis do carro. Eu sussurrei, chamando o Caleb, que parecia estar em transe. Caleb, saia com o carro, você precisa continuar. O Caleb me respondeu: você está louco? Você quer que eu acerte essa coisa? O Caleb me respondeu com um ar de desespero. Eu estava bem nervoso. Eu disse para o Caleb: cara, você precisa apenas dar a volta para conseguirmos fugir deste local. Caleb acenou com a cabeça e olhamos para a criatura pouco antes de sairmos com o carro. A estranha besta estava na nossa frente. Ela andou para o lado esquerdo do carro e a mesma acabou desaparecendo na metade escura da estrada. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora, porque eu ainda podia ouvir os seus passos frenéticos e pesados do lado esquerdo do carro, na metade escura da estrada, que não podíamos ver. Chamei por Caleb, tentando chamar a sua atenção,
Ele estava escutando, embora parecesse ter entrado em pânico, com os seus olhos escaneando o local em volta, ao acaso, na parte escura da estrada. Sabendo como Caleb era, provavelmente o mesmo estava desejando localizá-lo antes de atropelá-lo. Ele não tinha medo de bater na criatura, mas como se estivesse muito inseguro para fazer. Muito assustado, por não saber onde a criatura estava. Caleb era esquisito assim. Ele teria sido o tipo de garoto que sabia que o bicho-papão estava em seu quarto, mas queria ver onde ele estava antes de gritar ou correr para os seus pais. Mas algo dentro de mim me disse que esse é um tipo de reação que iria nos matar. Meus instintos talvez estivessem certos, porque de repente os passos do lado de fora pararam. Então eu quebrei o silêncio e continuei a implorar ao Caleb para que ele simplesmente pudesse sair dali e nos levar de volta para casa. Depois de tudo que havia acontecido antes, foi o Caleb que quis voltar aqui. Em primeiro lugar, ele parecia estar obcecado em ver a criatura novamente, e ainda assim, ele parecia mais aterrorizado do que eu estava. Então, o impensável aconteceu. A maçaneta da porta traseira fez um barulho. Em seguida, a porta começou a abrir. Chamei o Caleb e nada do mesmo reagiu. Então, eu virei a minha cabeça na direção do banco traseiro, horrorizado com a ideia daquela coisa estar se rastejando para dentro do carro conosco. Finalmente, o Caleb saiu do transe e saiu com seu veículo em disparada. A porta traseira se fechou bruscamente. Conferi o banco de trás, garantindo que nenhuma criatura estivesse dentro do nosso carro. Felizmente, não havia nada nos bancos de trás. Havia apenas sacos de fast food no chão. Eu pensei que tinha acabado, mas o Caleb acelerou o mais rápido que podia, o que não era o suficiente rápido, pois o mesmo tinha que ter cuidado com as cestas de lixos em alguns pontos de coleta. Eu gritei: "Cuidado com os silos!" Estávamos apenas com um farol funcionando. Quando eu me virei para o Caleb, eu me deparei com aquele demônio em forma de homem misturado com um lobo. Aquela besta estava nos perseguindo. O seu grito era assustador, seguido de um uivo altíssimo que fazia um enorme eco em meio à escuridão. Aquela coisa estava correndo freneticamente e os seus olhos pareciam duas bolas de fogo. O Caleb começou a gritar de medo, pois a besta estava ao lado de sua janela, acompanhando o carro em uma velocidade no qual nenhum animal normal conseguiria acompanhar. Sem aviso e em um ato de desespero, o Caleb virou bruscamente para a direção do monstro e de repente houve um barulho forte de batida. Aqueles olhos da criatura se desapareceram do lado do carro. Caleb tinha atropelado a maldita coisa. Sentimos as rodas do carro passando por cima daquilo. O Caleb não parou para verificar se aquilo estava morto. Ele continuou dirigindo pela estrada até vermos as luzes da cidade. Quando chegamos no campus da faculdade, corremos para o dormitório, pois eu tinha o pensamento assustador de que aquela coisa poderia ter voltado a perseguir o carro se a mesma tivesse sobrevivido ao atropelamento. Dentro do dormitório, olhamos um para a cara do outro e começamos a gargalhar. Uma gargalhada misturada de nervosismo com alívio de ter sobrevivido ao lobisomem. Eu não podia acreditar no perrengue em que acabamos de passar pela segunda vez. Eu falei para o Caleb que eu acredito que Deus está do nosso lado, pois tínhamos grandes chances de cair em algum barranco da estrada ou batermos em alguma árvore. O Caleb concordou comigo. Ele falou que tivemos sorte sim e que Deus estava nos olhando naquele exato momento. Porque desta vez aquela coisa parecia realmente louca? O Caleb me perguntou. Eu suspirei, sentindo-me exausto.
O que você acha que foi aquilo? Fui questionado pela segunda vez. Esta era uma pergunta que fazíamos um para o outro depois do primeiro incidente, porque eu realmente não tinha uma resposta e estava prestes a dizer a mesma coisa novamente, que eu não tenho nenhuma pista, mas antes que eu pudesse responder, o Caleb disse: os lobisomens não podem realmente existir. Aquela coisa parecia exatamente como uma espécie de um lobisomem. Olhei para o Caleb por um momento. O Caleb foi bem sincero. Olhei para baixo, pensando que eu queria dizer a ele que ele estava certo. Quero dizer que sim, aquilo era um lobisomem. Eu não acreditava em criaturas mitológicas e mágicas, mas lá estávamos nós, tendo escapado por um triz de um lobisomem. Já o Caleb, a sua ficha tinha caído. Ele estava acreditando nestas criaturas sinistras. Eu falei para o Caleb: eu tenho certeza, Caleb, de que desta vez isso foi real. Ele acenou a cabeça rapidamente, de acordo, e com medo. Escapar de algo perigoso parecia excitante, mas também é aterrorizante. Depois desse incidente, nunca mais o vimos, pois nunca mais quisemos vê-lo de novo. Depois daquela situação, o Caleb estava bem seguro o suficiente para não mais vê-lo de perto. Ele manteve a sua obsessão. Agora é apenas pela internet, olhando para histórias e avistamentos de criaturas como o lobisomem, que ele realmente tinha presenciado. Homem-cão, a besta da estrada. No meu caso, eu tomei uma abordagem diferente. Eu não queria ter mais nada a ver com isso. Eu queria esquecer essa história. Infelizmente, a mente humana tem uma maneira especial de lidar com as coisas que o marcam para a vida, os mantendo frescos em sua mente, garantindo que eles estejam especialmente claros em sua memória. Por isso, nunca me esqueci, e neste momento, a única maneira de sentir alívio sobre o que aconteceu é compartilhar o ocorrido com pessoas que normalmente acreditam, pessoas que irão acreditar em mim, e isso me faz sentir um pouco menos louco. Qualquer outra pessoa que tenha visto um cão-homem ou um lobisomem, saiba que você não está sozinho. Há coisas estranhas lá fora, coisas que não deveriam existir. Boa noite. Antes de começar a contar o relato, eu prefiro não me identificar. Também não falaria a cidade, porque a minha família é muito conhecida na região. Eu moro no estado do Ceará. Nesta época em que aconteceu o caos, eu tinha apenas 13 anos de idade. Em 2019, eu fui passar as minhas férias de julho na casa da minha tia, em uma cidadezinha vizinha. Nesta cidade tem muitas histórias de matar o coração de qualquer indivíduo. Eu saí da minha cidade no começo da noite de uma quinta-feira. Era por volta das 19h30. E quando eu cheguei nesta cidade de destino, era por volta das 21h30. Lembro-me que eu fui passar as férias na zona rural desta cidade. Cheguei na casa da minha tia, pedi a sua bênção e falei com todos que estavam presentes na casa. Logo após fui tomar um banho, para em seguida ir jantar. Após o jantar, eu fui para a casa do amigo do meu primo. Ficamos por lá por pouco tempo. E ao retornarmos para a casa da minha tia, lá estava o amigo do meu tio, o tio Zé, assim que eu o chamava. Falei com ele e dei um grande abraço. Depois disso fui na cozinha pegar um pedaço de doce de caju que a minha tia havia feito. Foi então que eu escutei o meu padrinho contando uma história muito intrigante de um tal de enforcado
Ele me contou que há muito tempo atrás havia um homem que estuprou a filha do fazendeiro da região. A filha do fazendeiro chegou chorando, contando que havia sido violentada por um dos seus capatazes. O fazendeiro, virado no diabo, falou com todos os homens para irem atrás do infeliz. Depois de 3 dias à procura do homem, eles o encontraram. O fazendeiro amarrou o homem com uma corda em volta de suas mãos. Logo após isso, o fazendeiro deu uma surra no homem e depois o levou até uma estradinha e lá o enforcou em uma árvore. O fazendeiro enterrou o infeliz lá mesmo. Depois disso, boatos começaram a surgir de um certo fantasma do homem que ficava perto da árvore. Quando eu escutei isso, eu fiquei curioso onde seria essa tal estrada. A minha tia falou que isso não era coisa para eu me meter. Depois de toda a conversa, eu fui lá fora e comentei com os meus amigos. Eles me contaram que isso era verdade. Foi então que eu os convidei para ir na manhã seguinte nessa estradinha. Eles me falaram que era para eu deixar quieto essa história. Eu insisti muito e falei até que eu poderia pagar a gasolina das motos. Eles acabaram concordando e assim combinamos para irmos na parte da tarde. No dia seguinte, chegamos na estradinha e, de fato, tinha até uma cruz próxima à árvore. Alguns minutos do local havia um rio, no qual aproveitamos para tomar um banho, pois estava muito quente no dia. Ficamos lá até umas 5 horas da tarde. Depois disso, resolvemos pegar a estrada de volta para casa, só que a gente não contava com o que viria pela frente. Pouco tempo depois de pegarmos a estrada, percebemos que já estava ficando bem escuro e minutos depois, a única luz era do farol das nossas motos. Eu estava na frente do nosso grupo. Foi aí que eu acabei presenciando um homem em pé, perto da maldita árvore. Parei a moto um pouco distante e esperei meus amigos chegarem. E quando eles chegaram, instantaneamente, todos também viram um homem. Minha amiga falou: "Socorro, meu Deus, é o enforcado." Eu comecei a rir dela, dizendo que ela era medrosa. E logo após ela falou: "É sim, é o enforcado sim." Eu falei para ela que isso era história para boi dormir. E logo após eu liguei a moto e passei bem perto do homem. E quando eu cheguei bem perto, ele havia um cheiro horrível. E quando eu olhei para o seu rosto, o mesmo não tinha os seus olhos. Eram apenas 2 buracos escuros no lugar dos olhos. Com um susto, eu caí da moto e o homem, por sua vez, havia sumido. Levantei a moto e saí de lá o mais rápido possível. Quando eu cheguei em casa, eu estava branco feito um papel. A minha tia perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava muito assustado. Eu acabei contando todo o ocorrido. A minha tia brigou muito comigo, pois eu tinha desobedecido o seu pedido. Lembro-me que na mesma noite eu acabei sonhando com um maldito homem. No sonho, ele falava para eu nunca duvidar das coisas do além. Levantei bem assustado. Isso já era de manhã. Levantei da cama, meio atordoado, e encontrei toda a minha família tomando café da manhã. Aproveitei para fazer o mesmo que eles. E na mesa, o assunto era o acontecido da noite anterior. Já não bastando o esporro da minha tia, agora era o meu tio brigando comigo em plena manhã. Quando chegou mais tarde, o meu tio mais calmo me falou que não sabe como um homem enforcado não havia me atacado.